A economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas de consumo, distribuição, produção, poupança e crédito, sendo organizada sob a forma de autogestão, como alternativa para a geração de trabalho e inclusão social, tendo princípios como a democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. A economia solidária no Brasil ressurgiu na década de 1980 e tomou um impulso crescente a partir da segunda metade dos anos 90, resultante de movimentos sociais que reagiram à grave crise de desemprego, tendo início em 1981, agravando com a abertura do mercado interno às importações a partir de 1990. Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre todos, seria preciso que a economia fosse solidária em vez de competitiva. Isso significa que os participantes das atividades econômicas deveriam cooperar entre si em vez de competir. A escala de remunerações diferencia a solidariedade da empresa capitalista, sendo decidida pelo voto individual de cada associado, proporcionando uma menor distância entre a maior e a menor remuneração que em qualquer outra empresa capitalista. Os exemplos de economia solidária são as usinas de reciclagem, os centros de tecnologia, empreendimentos de artesanato local e ações que são referência de desenvolvimento local. Considerada economia solidária, todas as iniciativas de desenvolvimento social e econômico de forma conjunta. Por isso, um bom exemplo da economia solidária são os bancos comunitários, que realizam de forma mais viável contas correntes, empréstimos a empresários locais e assim os próprios bancos comunitários, através do exemplo e dos resultados entregues, obtêm recursos do governo e empreendem de forma social, contribuindo para o desenvolvimento e a economia local. A cooperativa que tem o maior status até nos dias atuais é a cooperativa de comercialização, onde comporta pequenos segmentos da agricultura e também serve para pequenos produtores urbanos, como taxistas, artesãos e processadores de dados. Na década de 60, Paul Singer, um metalúrgico e militante do movimento sindical, ingressou no curso de Economia na USP, Universidade de São Paulo, tornando-se um dos grandes estudiosos do movimento cooperativo em todo o país. Junto com Aloysio Mercadante, eles revolucionaram o nome de economia solidária a um modelo econômico que crescia no país. Atualmente, mais de 200 nações vêm adotando a economia solidária, enquanto que no Brasil esse movimento se fortalece com uma política pública, sendo um processo de trabalho de grupos que sobrepõe o individualismo e tem como ponto forte a valorização do ser humano. A economia capitalista é um modo de produção predominante na sociedade, e essa economia possui uma série de aspectos que estão intimamente ligados ao capital produtivo e à sua acumulação. O capitalismo surgiu com o fim do feudalismo, o qual era um sistema político e econômico que se estabeleceu na Europa durante a Idade Média, e com o fim do sistema, o capitalismo teve a sua ascensão. A economia capitalista é caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção e também pela presença de mercados livres e de trabalho assalariado. As sociedades atuais possuem economias que são consideradas mistas, pois, em geral, há uma mistura de propriedade privada e controles governamentais. A economia capitalista tem como objetivo o lucro do proprietário dos meios de produção e, através da realização do trabalho dos trabalhadores, retira a mais-valia que integra o seu negócio. Algumas das características da economia capitalista:
A economia capitalista possui algumas particularizações que lhes são próprias e reúne também características do trabalho preconizado, podendo ser o trabalho artesanal, manufaturado ou industrial. As principais características clássicas da economia capitalista são a propriedade privada. Essa tem por base o sistema produtivo, que está vinculado à propriedade individual. O lucro, esse é procedente do resultado da acumulação de capital e é o principal objetivo capitalista. É o lucro que é a base dessa economia. Tem também a economia de mercado, que é uma iniciativa de regulação do mercado, que praticamente não sofre intervenção do Estado. É um processo caracterizado pela oferta e procura, que irá regular os preços e os estoques das mercadorias. Portanto, o Estado só irá intervir nesse processo em casos complicados e também na introdução de medidas que irão garantir a estabilidade econômica. A divisão de classes é um assunto muito polêmico dessa economia, pois trata de distinção entre duas classes sociais. De um lado está a classe da minoria, que é conhecida como capitalistas, ou donos dos meios de produção e de capitais. E do outro lado está a classe da grande maioria da população, que é conhecida como proletário. A divisão de classes é um assunto muito polêmico dessa economia, pois trata de distinção entre duas classes sociais. De um lado está a classe da minoria, que é conhecida como capitalistas ou donos dos meios de produção e de capitais. E do outro lado está a classe da grande maioria da população, que é conhecida como proletariado. É a população que recebe um salário em troca da venda de sua força de trabalho. E a partir daí que surge a divisão de classes, pois nem sempre o capitalista proporciona uma remuneração que seja suficiente para suprir as necessidades básicas desses trabalhadores. A partir desse processo que os capitalistas adquirem a mais-valia, que é o correspondente aos lucros originados do trabalho da classe do proletariado. Solidariedade e competição. Uma sociedade que levasse o individualismo e a competição como norma de sociabilidade e as últimas consequências, pereceria em pouco tempo. Alguma solidariedade, alguma interação desinteressada e altruísta é indispensável à reprodução de qualquer sociedade. Sem este tipo de interação, as mulheres não teriam filhos. Não por acaso elas os têm cada vez menos, e as que os tivessem os trariam como objetos de prazer, o que dificilmente garantiria uma nova geração de adultos. Na sociedade capitalista, a interação social está cindida em dois campos distintos: o competitivo, que abrange parte das atividades econômicas, políticas e lúdicas, e o solidário, que engloba em princípio as relações familiares, de vizinhança, coleguismo no estudo, no trabalho, em esporte de equipe e etc. Não é mole passar de um campo a outro, mas todos nós nos acostumamos a brincar com os filhos e amar o cônjuge e no momento seguinte disputar um táxi quase a tapas, agredir alguém que furou a fila na frente da gente ou prestar um vestibular. Na economia capitalista, a regra de sociabilidade deveria ser a competição, tanto entre empresas quanto dentro das empresas. A competição entre empresas é essencial para preservar os direitos da parte mais desconcentrada, seja de compradores, seja de vendedores. O equilíbrio entre oferta e demanda exige, em princípio, competição livre, que implica em um número tão grande de vendedores e compradores que nenhum dos dois lados pode impor o preço ao outro. Mas o uso crescente de capital fixo e indivisível na produção, distribuição e comunicação torna a livre competição exatamente antieconômica. Essa contradição está presente ao capitalismo industrial desde a introdução das primeiras máquinas automáticas e semi-automáticas, ou seja, há mais de 200 anos. A empresa tem de ser suficientemente grande para comportar todo o capital fixo que a tecnologia mais moderna requer. Este tamanho mínimo proporciona ganhos de escala, uma categoria crucial para entender a lógica do capitalismo. A concentração do capital é uma consequência da própria competição. Como Marx já tinha mostrado, a competição é sobretudo de preços, entre vendedores e entre compradores. Quem vende mais barato expulsa os outros vendedores do mercado.
Quando logra, a competição acaba, é substituída pelo monopólio.